Mais um corte do Bopismo. Ajude esse canal a bater 100 mil inscritos em 2025. Eu conto com você. Deixa o like, se inscreve, não custa rigorosamente nada. Falou? Valeu. Você é um cara nostálgico, Mauro? Assim, você lembra desse passado? Sou. Eu sou. É? Eu sou. Por exemplo, você lembra... Foi impossível não reparar que você lembra com riqueza de detalhes, cara. A pracinha, o restaurante, você... Enfim, eu fiquei curioso justamente por isso, porque o seu amigo âncora, o Tirone, veio aqui e ele falou sobre ele nunca ter mudado o título de eleitor dele pra garantir que ele sempre vote no colégio onde ele estudou em Santo André. Então, mesmo ele morando em São Paulo há anos, ele continua votando em Santo André pra ele poder visitar o colégio onde ele estudou, porque ele é um cara nostálgico. Você, quando passa nesses lugares que você frequentou no início da sua carreira, você sente saudade? Ou você fala assim, bom, foi um tempo legal, dormia no ônibus, mas eu prefiro muito mais agora o presente, o futuro? Não, eu acho que são fases, né? Assim, lógico, hoje não faria isso, não teria sentido, né? Mas, assim, eu me orgulho dessa trajetória. Isso, assim, eu faria tudo de novo, né? Faria tudo de novo, porque faz parte da caminhada. Tudo isso faz parte da caminhada. E são lembranças legais. Eu tenho isso tudo como lembranças legais. Porque, cara, sem luta não dá, né, cara? Então, isso faz parte da luta para você conseguir chegar a algum lugar. Eu estudei em escola pública, entendeu? Meu pai não era não era uma vida miserável, mas a gente não vivia com um extremo conforto para ter tantas facilidades. Fui trabalhar bem moleque, para poder ter uma condição um pouco melhor. Então, assim, foi difícil. Nunca conheci um jornalista antes de me tornar jornalista. É mesmo? Entendeu? Não tinha ninguém na família, nenhum amigo, nem nada. E era uma ideia desde criança. Eu, quando eu tinha 9, 10 anos, eu sempre joguei muito botão, né? Eu jogava com os amigos e jogava sozinho. Eu jogava sozinho, eu disputava o meu campeonato, eu tinha uns 20, 30 times de botão diferentes. Nossa, né? legal. Era o presente que eu pedia sempre, era time de botão. E aqueles botões de galalite, tudo, meu pai sempre comprava para mim, 1, 2, passava na loja, comprava e ia montando os times. Então, o que eu fiz? Eu comecei a criar nomes para os times. Nomes, então tinha Dínamo, Colômbia, entendeu? América, não sei do que, eu ia criando os times. E eu fazia uma revista e um jornal. Você tá brincando? Sério, do campeonato de botão. Dos resultados dos jogos, Não, comentando com matéria, com tudo. Nossa. Pegava folha de caderno, escrevia as matérias. Quantos anos isso? 10, 11. E recortava placar de Jornal dos Esportes, né? Mutilava as revistas, mas era para uma boa causa. E eu colocava as fotos. Por exemplo, eu me lembro uma vez que eu estava jogando... A gente estava jogando no corredor do prédio, aí no chão, jogando no chão, né? Não na mesa. Era bem encerado o chão do prédio que eu morava e ali era bom de jogar. Jogando com um amigo, né? A gente jogando botão ali e eu me lembro que uma vez eu acidentalmente... A gente ficava dentro do campo, jogava no chão, né? Eu bati com o joelho no botão que era uma tampinha de relógio. Ela quebrou. Puta. Aí eu fiquei chocado com aquilo. Aí o que eu fiz? Fiz uma matéria. Peguei uma foto do Feitosa, jogador do Paysandu, que tinha quebrado a perna, e coloquei na minha revista lá a foto do cara dizendo que era o jogador que tinha a perna machucada e tal. Aí fiz uma matéria, imaginei lá um texto, o cara falando, o tempo de recuperação, vai ficar 1 ano sem jogar, sei lá, alguma coisa isso é assim. absurdo. Aí o meu pai comprou um botão de galalite assim, de acrílico transparente, né? Não conseguiu outra tampinha de relógio igual aquela. Aí passou a ser ele depois da lesão. Ele voltou a jogar. Aí se recuperou. Aí teve reportagem com ele, a volta dele, a torcida homenageou. Você tem esse material guardado ainda? Tenho. Você tem isso? Tenho. Essas matérias que você fazia? Tenho, eu escrevia no folha de caderno, juntava, e era assim, eu tinha um amigo chamado Fernando, que ele fazia a mesma coisa. Então, eu era o leitor que ele tinha e ele era o meu único leitor. E a gente falava de ser jornalista esportivo, de trabalhar no rádio, de ser repórter de campo. Ele é jornalista também, não? Não, ele acabou virando engenheiro, a gente perdeu Mesmo o com contato. esse passado em comum, ele não virou jornalista? Acho que por questões, sei lá, pessoais, familiares. Você é eu não sei. engenheiro? Eu perdi totalmente o contato com ele. Há décadas que a gente não se vê. Muitos anos. A gente nunca mais se viu. Eu até gostaria de reencontrá-lo. Fernando Naufel do Amaral. Fernando, dá um alô no Mauro e relembre esse passado maravilhoso. Uma vez maravilhoso. o filho dele me procurou no Twitter, mandou uma mensagem, mas depois sumiu. Eu falei, porra, cadê teu pai? Não sei o quê. E sumiu. Que legal isso, cara. Sumiu, desapareceu. Eu queria encontrá-lo de novo. Mas a última vez que eu encontrei com ele foi em Copacabana, nos anos 80. Ele estava dando aula de inglês num curso, Brasa, se não me engano. Mauro, que memória é essa, cara? Mas depois nunca mais ouvi. Nunca mais encontramos. Na época não tinha celular e tudo, era mais difícil, né? Sim. Você reencontrar a pessoa e tudo. Com as redes sociais, imaginei. E você, na figura que você eu já se tornou? procurei ele na rede social. Não achou? Mas não achei. Mas então o que acontece? Aí quando eu voltei um pouco atrás, né? Então, essa época desde que moleque eu queria trabalhar com isso. E as pessoas achavam, coisa de criança, né? Por quê? Vai trabalhar, vai ser repórter, trabalhar jornalista, trabalhar com futebol. Aí eu segui. Aí eu fui seguindo. Eu parei aonde? Parei na Rádio Globo, não. No dia. No dia. Aí do dia. Vai ter um. Aí no dia, quando eu cheguei nesse dia maluco. Isso é uma doideira. Exatamente no dia em que inventaram o tal bolsão de repórter. Porra. Os repórteres chegaram, cada um foi para sua editoria, ninguém ficou numa mesona ali esperando receber uma pauta. Sim. O cara da economia foi para economia, o cara da geral da polícia foi para fazer a matéria de polícia, do esporte também. E eu fiquei ali parado.
Aí, porra, aí vinha, me davam uma pauta, me davam outra, umas coisas pequenas. E eu vinha do jornal, que eu era editor do jornal. Falei, cacete, cara, fechava o jornal. E, modéstia à parte, eu era bom nisso, cara, sabe? Fazia bem mesmo, assim, eu tinha muito orgulho daquela... Eu era um avião fechando o jornal. Fechava muito rápido, sabe? Dava conta de várias tarefas ao mesmo tempo. Falei, pô, tô sendo subaproveitado aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o que eu fiz? Depois de alguns dias, aí um dia tinha uma sessão chamada Desaparecido. Chegava lá, geralmente era uma senhora pobre que chegava lá, o filho sumiu com aquela foto e tal, o jornal publicava aquilo para ver se achava a pessoa. Sim. Aí um dia eu fui fazer isso. Estava ali parado, fui lá fazer, numa boa, problema nenhum fazer isso. Mas eu pensei, cara, eu não posso ficar aqui fazendo Desaparecido, né? Eu tenho que fazer uma coisa minimamente relevante, eu não saí de lá para cá para isso. Aí eu comecei a sugerir pauta. Aí aprovaram uma, outra, daqui a pouco eu comecei a fazer matéria na geral, matéria no esporte, matéria na economia, eu comecei a fazer uma porrada de matérias. E teve um domingo que teve 4 matérias minhas. Cacete. Comecei a fazer aquelas matérias especiais, né? Em 4 áreas Em diferentes. 4 áreas diferentes. E aí ficou legal. Aí o que aconteceu? Aí o Henrique Lago, que era o editor de esporte, quis me requisitar. Mas a editora, Carla, que era editora de economia, queria. não queria me liberar. Aí falaram para mim, não, você tem que convencê-la a liberar. Eu falei, não, eu não vou pedir ela para liberar, que ela me deu várias oportunidades aqui, eu fiz matérias legais aqui de economia, eu gosto. Porra, vou dizer agora que eu não quero mais a editoria dela. Vocês convencem, tudo bem, eu tenho vontade de ficar no esporte. Aí se entenderam, eu fiquei no esporte. Pouco tempo depois, aí eu fui para o Jornal do Brasil. Onde eu fui trabalhar com o Paulo César Vasconcelos, que era o chefe de reportagem. Depois virou editor no início era o Maurício Cardoso. E lá eu trabalhei com Cláudio Arregui, meu amigo até hoje, com Zé Emílio Aguiar, trabalhei com Gilmar Ferreira, trabalhei com Álvaro Marechal, uma turma muito boa, com o Demário Toguinhó, grande mestre, né? O Demário Toguinhó, o Roberto Assaf, enfim, com uma galera muito boa. Vicente Sena, já falecido também, que era um editor, um cara muito bacana, muito competente, gente finíssima. Datolinho, estou me lembrando aqui de alguns nomes, né? Talvez eu esqueça um outro companheiro. Mas aí eu fiquei no Jornal do Brasil, que foi uma honra trabalhar ali, porque é o jornal que eu lia na fase já mais adulta, né? E trabalhar ali foi um negócio importante para mim ali. Foi uma chancela. Foi uma vitória, né? Porque o Jornal do Brasil era muito relevante, né? Já estava perdendo aos poucos a sua força, mas ainda tinha um certo elan ali. E aí eu fazia muitas matérias para Placar. O Placar não tinha sucursal. Frila, assim? Eu fazia tudo que o Placar, bola de prata e tal, as notas, eu ia para os jogos, fazia matéria, aquilo era quase que um frila fixo, né? Eu fazia muita coisa para Placar. Quem tocava Placar naquela época? Na época aqui, o editor era um cara já falecido, chamado Sérgio Martins, trabalhava lá o Celso Zelt, Paulo Vinícius, o Milton Belitani, também falecido, depois o Berg, que é o Walterson Sadenberg. O Juca estava nessa época lá, não? O Juca, ele era o diretor de redação da Placar e da Playboy. Ah, tá. Mas ele ficava mais na redação da Playboy. Da Playboy? Tá. E aí eu era o frila, aí em 93, aí o Sérgio me chamou para vir para São Paulo, para ser um dos editores da revista, porque o Milton estava saindo para a revista Caras, que estava sendo criada, ele ia trabalhar na Caras. Nossa. E aí eu aceitei a proposta e vim para cá. Foi difícil, porque eu ia para a Copa do Mundo 94 pelo Jornal do Brasil, e até o Paulinho falou para mim isso, pô, mas você vai para a Copa, não sei o quê. Eu falei, cara, mas a proposta é boa, de grana, é um desafio de fazer revista. E eu falei, é São Paulo, cara, mercado muito maior do que o Rio. Já, aquela altura já era? Já era, e assim, eu tinha vontade de vir para cá. Você tinha vontade? Tinha muita vontade. Por causa disso? Por causa disso, que eu sabia que eu ia ter muito mais oportunidades. É mesmo? Sabe, eu sou muito pragmático para essas coisas. Eu pensava, cara, eu via, por exemplo, a Folha colocava uns anúncios de vez em quando, vaga para repórter, aí botava um salário. Eu falava, cacete, é 3 vezes mais do que a gente ganha aqui, é o dobro que a gente ganha aqui, sabe? Sempre era muito mais. Qualquer repórter... Sempre foi. Há muito tempo que é. Então, eu pensava, além de ter mais emissoras de televisão, mais revistas, a Editora Abril era aqui, tinha muito mais oportunidade de trabalho aqui. Eu pensava, se não der certo, eu volto, pô. Aí eu fui, fiquei na Placar 1 ano, saí e nunca mais voltei, nunca pensei em voltar. Aí daqui eu fiz várias outras coisas. Aí eu fui trabalhar com o Odir Cunha na revista do futebol, um tempo. Aí eu saio do futebol e fui trabalhar numa revista chamada Audiocar, que era uma revista de som automotivo. Daí eu saí com o Ricardo, que era o diretor comercial da editora, ele sai para fundar a editora dele, eu vou com ele, faço a Som e Carro, que era uma revista de som automotivo, para competir com a Audiocar, e a gente passou a ganhar deles. A revista fez bastante sucesso na época. Aí fizemos ótimas coberturas, fomos para os Estados Unidos acompanhar campeonato de som, e era uma religião, era um nicho assim muito... A nossa revista chegou a ser a segunda mais vendida das revistas de carros,
perdendo só para 4 rodas, que era imbatível. A gente ganhava das outras. E era uma revista de som para carro. E tuning, como depois passaram a chamar, que é a personalização. Sim. Você fala, pô, uma bobagem. Cara, era um puta mercado. Tinha, na época, chegou uma hora que o dólar era 1 por 1. Então, os produtos que vinham de fora, amplificador, alto-falante, Rockwell Fosgate, era moda, anos 90. E era barato, era acessível para muita gente. Nossa, o mercado explodia. As fábricas nacionais vendendo muito. Então, a gente... Específico, né, mano? E quando o cara me chamou, o Ibsen, que já falecido também, um dos melhores jornalistas que eu trabalhei, o Ibsen Spartacus, ele me chamou para trabalhar na Audiocar. Eu falei, tá maluco? Pô, revista de som para carro. Ele falou, cara, tu não tem ideia. É um nicho enorme, assim. Os caras são fanáticos, eles amam o assunto. E, de fato, aí você tem que mergulhar no assunto, entender daquilo, se aprofundar minimamente e passar a gostar, né? E ali ficamos um bom tempo. Aí eu fiquei nessas 2 revistas, uma na outra, até o ano 2000. Foi até o ano 2000. Lançamos a Som em Casa também, que era de home theater, de som residencial. E fizemos uma revista com a parceria com a Rádio Cidade. Essa história foi boa. Que era a revista da cidade. A Rádio Cidade tinha 6 milhões de ouvintes aqui em São Paulo. Era uma absurda a audiência. Tocando pagode, sertanejo, aquela coisa toda. E a ideia era o quê? A gente faz a revista e a revista vem com um CD. E a ideia era fazer o CD com sucessos daquelas músicas populares, mas dos discos já de anos atrás. Não da música que está agora sendo lançada. Bombado, sim. Para não criar um atrito. O cara que era o diretor da rádio, ele quis fazer o CD com as músicas novas. Resultado, a Associação das Gravadoras veio para cima, impediu a venda do CD e aí o projeto foi, digamos, foi para o espaço, não era viável. E foi uma pena, porque a revista tinha tudo para dar certo. A primeira edição a gente pegou o Daniel, Cantor. Eu fiz entrevista com ele. Ah, é? A gente levou ele pro estúdio e a gente fez um ensaio fotográfico com ele. Assim, ele com a camisa do São Paulo, ele vestido de piloto de Fórmula 1, que ele gostava de automobilismo, ele de cowboy, de várias maneiras. E ele, super gente boa, solista, topou, ficou lá, fez as fotos, passou uma tarde inteira ali. Aí no segundo número, a gente pegou o cara daquele, era Terra Samba, né? Aí tinha uma música chamada Carrinho de Mão, né? Carrinho de Mão Badá. Aí que fizemos, pegamos o vocalista, que era um cara, não lembro o nome dele, que era baixinho. Carequinha, sim. Aí eu falei, gente, vamos meter esse cara dentro do carrinho de mão. Aí a produtora foi lá, arrumou um carrinho de mão, claro. Eu era editor da revista, eu tinha que dar ideia. Aí põe um carrinho de mão no estúdio, o estúdio ali na Vila Mariana, ali perto ali na Vila Clementino, do Mauri Granado, fotógrafo. Gente boa, nunca mais vi. Aí pusemos o cara no carrinho de mão, os caras do grupo segurando as alças do carrinho, né? E as moças também, as dançarinas junto ali e tal, fizeram uma capa do cacete, cara. Porra, o cara dentro do carrinho de mão. A revista ia vender pra cacete, mas aí tinha que ter o CD. Aí veio essa história e sabotou o negócio. Nem chegou a sair? Não saiu, mas aí depois foi recolhido, o CD não podia vender, os caras entraram na justiça. Diferente isso, Mauro, caramba. Então eu entendo o seu incômodo quando a indignação, até quando alguém fala, não é jornalista, porque olha a quantidade de coisas que você fez e passando por universos absolutamente distintos, né? O primeiro de barco, que era uma coisa super nichada, até fazer um ensaio fotográfico de carrinho de mão badá. Carrinho de mão, sensacional. Sensacional. Não, e o legal é que assim, a gente gostava de fazer, porque, cara, fazer revista, fazer jornal, tudo. Você gostava do Terra Samba nessa época, não? Não, mas gostei muito deles. Eles foram bem legais, porque foram solistas. Era o caso, por exemplo, as músicas que tocavam na rádio ali, eu não eram músicas que eu gostava, mas eu precisava ouvir e entender. Eu passei a escutar tudo aquilo ali, para poder entender quem eram os caras. Foda. Eu tinha que saber que o Leandro Learte era o cara do Arte Popular. Do Arte Popular. Entendeu? E saber o que tocava no Só para contrariar, porque, porra, era um universo que eu tinha que trabalhar com aquilo. Eu tinha que pautar os repórteres, eu tinha que editar as matérias. Foda. Então você tem que mergulhar nisso. A mesma coisa foi com o som automotivo. A gente ia para o campeonato de som e tinha milhares de pessoas no campeonato de som, entendeu? O que era aquilo, o que é um subwoofer, o que é um amplificador, como é que funciona. Enfim, falar minimamente a língua dos caras. Sim. Mas quando você gosta do que faz, gosta da profissão, você mergulha naquilo e vai embora. Eu penso assim. Claro. Você se adapta, né? Sim. E aí foi. Aí, quando eu saio de lá, aí eu comecei a fazer muitas coisas para o Valor Econômico. Eu trabalhei uma época para uma editoria de projetos especiais, então, assim, cada edição era um tema específico. Uhum. Por exemplo, Relações Comerciais Brasil e Alemanha. Uhum. Aí eu fui fazer várias matérias sobre isso. Relações Comerciais Brasil e Alemanha. Aí como é que você faz? Eu ligava, sei lá, para um... Diplomata? Geralmente um economista, um cara que estuda o mercado, né? Um cara da Unicamp, um cara de uma consultoria. Preparava uma enorme pauta, o cara me dava uma aula, geralmente por telefone, durante 1 hora falando no telefone. Eu anotava tudo, dali eu já tinha uma ideia do que acontecia, o que funcionava e tudo para as pautas poderem fluir. Aí o outro, sei lá, outro que nós fizemos sobre a fome. Essa até ficou bem legal. Aí fizemos uma matéria sobre fome. Aí você descobre, por exemplo, que
uma determinada fábrica de pão e bolo, que faz aqueles pães de forma que a gente compra no mercado, joga fora não sei quantas toneladas daquilo no lixo, porque ela não pode doar, porque tem regras, leis que impedem, se você doar aquilo, a pessoa passa mal, a empresa é multada, enfim, tinha uma série de absurdos assim, que você vai cavucando, vai descobrindo. Não sei se essas leis ainda valem, mas na época era assim. E, enfim, e foi também bem legal, nessa época, fazer todo tipo de matéria no... Sente falta disso, mano? No Valor Econômico. Não, fazer não, hoje não mais, escrever. porque eu acho que eu escrevo todo dia no meu blog, né? Não, mas assim, é outra natureza de... Que é isso, tem uma aula de 1 hora, transcrevo, elaboro a matéria, a narrativa, a abertura, o lead, o olho, enfim. Sim. Você sente falta dessa coisa da escrita da caneta? Não, porque eu acho que, assim, foi uma fase que passou, né? Tá. Passou. Não dá para fazer a vida inteira aquela mesma coisa. Na época, o jornal as pessoas liam, né? Revista as pessoas liam. Aí eu fui trabalhar na Forbes Brasil, que foi lançada. Ali, por exemplo, para mim foi muito importante melhorar a minha apuração. Porque para você conseguir emplacar uma matéria, você tinha que trazer uma quantidade tão grande de informações para os editores aceitarem, eu era repórter lá, aceitarem aquela ideia daquela pauta, que era praticamente uma matéria, só faltava escrever. Você tinha que apurar muita coisa. Aí trabalhei lá alguns meses, até que o Ibsen, que foi o cara que me chamou para trabalhar na época na revista de som para carro, ele estava num site que não existe mais, que era da TVA, chamado A Jato, que era um site de vídeos. Isso em 2000. 5 anos antes do YouTube surgir, mais ou menos, não é isso? O YouTube surgiu em 2008, eu acho. Então, 8 anos, então. E a gente começou a trabalhar com vídeo na internet. Ninguém fazia vídeo na internet. Ainda era conexão de escada, a maioria das pessoas, e a gente colocava vídeos. A gente transmitia alguns shows que tinha nas casas de shows aqui de São Paulo, mas era meio que um laboratório daquilo que ia virar. Foi os primeiros conteúdos on demand, assim, que a gente viu na internet. A gente colocava vídeos ali, tinha parcerias e tal. Aí foi uma tremenda experiência ali. Aí o projeto mingou, a TVA parou de botar dinheiro, o site acabou. Mas o que eu aprendi ali, aí eu fui fazer o quê? Eu dava aula na faculdade, aqui em Santa Amaro, Unisa. Dava aula eu dava aula de jornalismo especializado, era 1 ano, né? Então, 6 meses era economia, 6 meses era política. E de técnica de reportagem, foi as matérias que eu mais trabalhei lá. Aí eu passei a dar aula de rádio e TV na internet, na mesma faculdade, depois na FIAN também dei aula de rádio e TV na internet, durante um tempo. Nossa. Com tudo que eu aprendi ali, que ninguém sabia, eu aprendi muita coisa ali na prática. E aí passou um tempo, eu fui trabalhar no Terra, em 2002. Aí trabalhei na Copa do Mundo, cuidando do TV Terra na parte de esporte. E aí, foi pra lá, não? Não, daqui no Brasil, São Paulo. Tá. E aí em 2002, aí era só o período da Copa, 1 mês e pouco de trabalho. Quando passou aquele período, depois aí me chamaram para ser editor do TV Terra. Tinha lá um jornal da Lilian Vitfib, que eles erraram muito, que eles fizeram um jornal de televisão na internet. O mesmo conceito, tinha que ter uma outra linguagem, tinha que ter a possibilidade de fazer os cortes. E aí ninguém fazia corte. Aí eu, com a experiência que eu tinha já anterior, aí eu montei o projeto do TV Terra, aí passou a ter o Jornal do Terra, que no lugar do Jornal da Lilian, que era até feito pela Prima Página, que é a empresa do Toledo, que hoje é comentarista no UOL, e do Jaime Spitkovski, que é um jornalista especializado em cobertura internacional, foi correspondente na China e etc., na Rússia. E aí eu montei o projeto, a gente fazia o Jornal do Terra ao vivo e fatiava ele todo, como se faz hoje. Isso foi em 2002. E fatiava tudo. A gente fatiava ele para as pessoas poderem ver os trechos específicos, né? A notícia, o comentário, tal, tinha os comentaristas. E fazia também, coordenava toda a parte de esporte. E eu fiquei lá até 2004. Aí, em 2004, quando eu saio, volto a fazer o Valor Econômico de novo. Aí fiz várias coisas legais lá também e tal, voltei a fazer Valor Econômico. E aí, em outubro de 2004, depois de fazer esse negócio todo que eu falei, que eu dei uma resumida, né? Que teve outras coisas que eu fiz no meio do caminho aí. Se eu for falar, não vou sair daqui hoje. Aí, em 2004, em outubro, eu fui fazer ESPN. Me chamaram. O te chamou? Na verdade, foi assim, foi uma coisa curiosa. Eu estava conversando no telefone com o PVC, a gente se conhece desde 91, né? Antes até eu vindo morar em São Paulo, por conta da Placar, que eu fazia os freelas e a gente se falava direto e tal. Eu estava conversando alguma coisa com ele, andando na rua, no celular. Naquela época o celular era só para falar, né? E não para fazer tudo que a gente faz hoje. Sim. Eu estava conversando com ele, falando na rua do celular e tal. Aí terminou o assunto, desligou o telefone. Aí daqui a pouco ele me ligou de volta. Falei, pô, que esquisito, né? Eu vi lá o número da ESPN, aparecia o número geral, né? Eu sabia que era o número de lá. Aí eu atendi, a pessoa que falava lá comigo sempre era o Paulo. Aí, ele contou a história. Ele estava sentado aqui e o Paulo César estava sentado ali.
Quando desligou o telefone, tá falando com o Mauro César, tudo, como é que tá, não sei o que e tal. Acabou. Aí o Trajano chama o Paulinho. Aí vira o Paulinho e fala, vamos criar um segundo bate-bola, só tinha uma edição do bate-bola. Precisamos de mais comentaristas. Aí o Paulinho indicou algumas pessoas e indicou meu nome. Indicou meu nome certamente porque tinha acabado de falar de mim. Aí lembrou de mim, por conta dessa conversa. Aí fala, fulano, ciclano, o Mauro César e tal. Aí o Trajano, não conheço. Eu estava falando agora com o PVC. Aí o Trajano grita, PVC, vem cá. Aí o PVC vai lá, esse Mauro assim, vê se ele quer vir amanhã aqui, 5 da tarde, conversar comigo. Aí o PVC me ligou, era esse segundo telefonema. Eu falei, atendi. Eu não gosto de chamar de PVC, eu gosto de chamar ele de Paulo, porque eu conheço ele como Paulo. Tá. Aí, porque a nossa amizade é do tempo lá de Paulo. Antes ele virava não era PVC. Uhum. Então, aí ele ligou, vi que era o Paulo, falei, estranhei, entendi. Eu falei, ouvi isso. Ele contou essa história, falei, e o Trajano quer falar contigo amanhã, você pode vir aqui 5 horas? Claro, vamos lá. Você ficou muito feliz? Pra cacete, pô. Não, eu era um telespectador assíduo da ESPN. Foi uma sensação parecida com o Jornal do Brasil, nesse sentido? Sim. Num lugar que você admirava. Bem parecido. E de poder conhecer o Trajano e trabalhar com ele, ter a possibilidade ali, era só uma possibilidade. Aí eu fui. Aí ele, o Trajano é louco, né? Aí ele chega e fala assim, ele olhou, tinha um programa no ar. Aí ele chegou, chamou alguém, falou, isso aqui, o programa já está no ar? Não, está entrando no ar. Não vai dar tempo. Não, se você entrava agora. Nossa. Vem amanhã. Aí eu comecei no dia seguinte. Era a Soninha apresentando, no dia estava o Cláudio Arregui, por acaso, que era meu antigo companheiro dos tempos do JB, que ele fazia o Loucos por Futebol, né? E ele estava nesse dia no programa e fizemos o programa os 3. Aí gostou e fiquei.